Abra sua Bíblia, por gentileza. Salmo 139. E Jeremias, no capítulo 1, e no versículo 5. Salmo 139, e Jeremias 1, no 5. Vamos ler Jeremias primeiro. Jeremias 1, 5. Todos acharam? Amém ou não amém? Não amém? Então tá bom, vamos ficar na misericórdia. Jeremias 1, 5 e Salmo 139. Vamos lá. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Salmo 139, no versículo 13. 139, 13. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Senhor, eu oro nesse instante, sabendo que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Nessa hora, fale com o nosso coração, Senhor. Edifique a nossa vida para que o nome do Senhor seja glorificado, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar, por favor. Vamos fazer uma rápida reflexão sobre o que acabamos de ler. O que acabamos de ler é a respeito de um tema que tocou o meu coração. E é a respeito de gerar um propósito. Repita comigo: gerar um propósito. Repetindo: gerar um propósito. É exatamente isso que esses dois textos apontam. O fato é que Deus tem sempre um propósito. O fato é que Deus estabelece os seus planos. Deus, ele olha para a terra, e quando ele olha para algo a ser feito, para algo a ser criado, algo a ser transformado, ele sempre escolhe pessoas para fazerem a diferença em um certo momento, em uma data específica. Mas nesse dia tão especial, Dia das Mães, um dia que a gente comemora, um dia que a gente fala a respeito, almoça, confraterniza com a família, num dia tão especial, eu quero destacar que a mãe é quem gera alguém para o propósito. Eu vou repetir: a mãe gera alguém para um propósito. O propósito de Deus passa pelo ventre. Entenda que Deus deu esse dom, esse poder de gerar um propósito, de gerar alguém para um tempo. Entenda que todas as revoluções, todos os momentos históricos marcantes, todos os grandes feitos, teve alguém que foi gerado para esse propósito. Então você é a mãe, ou é o próprio propósito gerado. Entenda que se nós estamos aqui hoje, se eu estou aqui hoje, é porque eu fui gerado por um propósito. Se você está aqui hoje, alguém gerou esse propósito. Deus, ele fala com Jeremias: olha, eu conheço você não a partir das suas obras,
Não a partir do que você vai construir, do que você vai fazer agora, da sua história. Não, eu conheço você no ventre. Antes eu te conheço. Vinculando com o Salmo, eu te conheço informe. Não tem nada nos seus dias. Você não fez nada ainda, mas eu já conheço o propósito. E Deus escolhe famílias, mães, para gerarem esse propósito. Vocês entendem isso? Nós não somos frutos do acaso. Não somos frutos da vontade humana simplesmente. Mas somos gerados para um propósito. É para este tempo. Para este tempo, nós fomos gerados. E por que eu digo isso? Porque em um tempo em que as pessoas perdem o foco, não entendem o que estão fazendo aqui, não sabem o propósito da própria vida, num tempo em que tantas pessoas estão perdidas sem entender o que fazer. Neste dia, Deus traz essa palavra. Fomos gerados para um propósito. Não somos gerados para algo aleatório, para construir qualquer coisa. Deus tem um propósito definido, claro, preciso para a nossa vida. É reconfortante a gente olhar para a Escritura e ver que Deus pensou algo a nosso respeito. É reconfortante olhar para a Escritura e ver que Deus tem sempre um plano e que nada foge do controle de Deus. Entenda que entre o gerar do propósito e a conclusão do propósito, nós temos algumas fases, alguns problemas, algumas questões. E talvez por essas questões e dificuldades, antes do propósito acontecer, muita gente perde o foco. Porque não é fácil. Não é fácil cumprir propósito. É simples, mas não é fácil. É simples porque é obedecer, mas não é fácil porque somos humanos. Então, entre esse gerar e esse concluir de um propósito, nós temos inúmeras fases, inúmeras dificuldades, vales, montes, dias de dificuldade, dias difíceis, dias bons, dias maus. E nesse meio do caminho, as pessoas perdem a noção. Nós perdemos a noção do nosso propósito. Mas quando olhamos para a Escritura, Deus nos conhece desde o ventre. Deus te conhece desde o ventre. E eu não quero que você ouça essa palavra como algo assim: eu ouvi, mas não captei. Vamos raciocinar sobre isso. Deus conhece você muito antes de você fazer bem ou mal. Antes de você escolher o certo ou o errado, Deus já te conhece e te separou para um propósito específico. Pastor, mas eu fiz um tanto de coisa errada. Deus te conhece antes das coisas erradas. Deus conhece o nosso coração antes dele ser formado. Porque a vontade é dele. Ele é soberano. Ele estabelece as coisas. Nós temos um Deus soberano. Nós temos um Deus que governa. Nós temos um Deus que governa todas as coisas. Deus, ele sempre escolhe alguém para um propósito. E uma mãe para gerar. Eu poderia citar inúmeras mães, a partir de Maria, de Isabel, várias outras, que geraram alguém para uma missão, para um propósito específico. Poderia falar sobre essas pessoas. Mas hoje eu quero destacar a nossa história. Porque é interessante quando nós lemos a respeito da história de Moisés, de Josué, de Caleb. É interessante lermos essas histórias. Mas eu não quero simplesmente ouvir as histórias. Eu quero viver as minhas próprias histórias. Viver a minha própria história. Você deve viver a sua própria experiência. Você foi gerado para um propósito. Eu vou repetir. Você foi gerado para um propósito. Eu sei que essa palavra propósito está em voga, está rodando nos treinamentos e, sabe, está banalizado o processo. Mas a questão é que o propósito que eu falo aqui não é simplesmente um sucesso humano, não é disso que eu estou tratando. Eu estou falando de algo que Deus estabeleceu
para que você vivesse, de uma missão específica que Deus delegou a você para cumprir. É disso que eu estou falando. Deus criou todas as coisas para os seus devidos fins, até o ímpio para o dia do mal. Nada foge ao desígnio de Deus. Pastor, mas aconteceram algumas coisas e que parece que não vai chegar no propósito. Coisas que parece que vão dar errado e não vai dar certo. Meu irmão, Deus está no controle. Pode ser no fogo, não vai queimar. Pode ser na água, não vai submergir, não vai afogar. Deus não nos prometeu que nós não teríamos aflições, justamente o contrário. Teríamos aflições. Mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu queria nesse dia dizer que não teremos dias difíceis, que não teremos perdas. Eu sei que alguns, ou a maioria, tem as mães em casa, tem a companhia, e eu digo de verdade, aproveite isso, viva isso, sabe, abrace, curta isso, viva, mas o máximo do seu amor. Entregue o máximo. Você que tem, isso é um privilégio muito grande. Mas para você que talvez, como eu, não tenha a oportunidade de estar com ela hoje, porque ela está no Senhor, saiba que Deus tem um propósito para todas as coisas. Nada acontece fora do propósito do Senhor. Nosso coração é específico em questionar Deus. A gente ama questionar. Mas por que isso? Por que aquilo? Porque nós não temos todas as respostas, irmão. Ou quase nenhuma delas. Mas temos que confiar em um Deus que nos conhece desde o ventre. Em um Deus que nos gerou para um propósito. Nós não estamos aqui para qualquer coisa. Deus designou um propósito para a sua história, para a sua vida, para a sua família, para este tempo. Para este tempo. Todas as vezes que eu abro a Escritura, que eu abro a Bíblia, eu procuro entender algo que é para mim. Porque não me adianta, no meu contexto, ler uma história e falar, olha, essa história funcionou bem, olha que maravilhoso, que milagre. Elias viveu um milagre incrível, olha, foi arrebatado. É maravilhoso ler. Mas eu não quero simplesmente ler essas histórias. Eu quero viver a minha própria história. Eu quero viver o milagre de Deus hoje. Um propósito específico hoje. Essa é a hora. Se lembra de Gideão? Lembram dele? Malhando trigo no lagar? Lembram dele? E quando o anjo fala com ele, varão valoroso, ele logo pergunta, e as obras? O que se fez daquelas obras maravilhosas? Cadê as obras maravilhosas que contavam no Deus que abriu o mar? Cadê as obras? Me contaram sobre obras. Uma geração inteira que só ouviu a respeito de obras que foram lá atrás. Mas Deus fez na vida de Gideão algo específico. Uma vitória gigante no tempo dele. No tempo dele. Assim será conosco. A vitória e o propósito é agora. A coisa grande é agora. O milagre é agora. Não é sobre contar histórias. Vivi, passei, contaram-me. Não, eu estou vivendo. Eu estou fazendo. Eu fui gerado para um propósito. Vocês estão comigo? Eu fui gerado para um propósito. Eu fui gerado para algo específico. Para algo definido de Deus. Dentro do nosso contexto de lazer, eu gosto de cinema. E sempre nos filmes tem sempre um herói, um fantástico, o que voa, o que faz e acontece, sabe? Mas geralmente é um só. O resto é só coadjuvante. Aí assim, você olha na primeira cena e fala que ele vai morrer, aquele lá vai dar. Mas aquele vai vencer. Aquele lá não morre não, ele é o herói do filme. O resto vai explodir, mas ele vai até o final.
Então, só tem um herói, só tem um abençoado no filme. Tá, é ficção. Mas na nossa realidade, Deus é um Deus de propósito para cada filho dele. Ninguém fica para trás. Jesus, quando foi falar nos 12, ele falou: olha, foi só um filho da perdição que seguiu o coração dele. Mas nenhum se perdeu. Ninguém se perdeu. Deus tem um propósito claro e definido para cada pessoa. Eu vou repetir isso aqui, que eu acho que Deus tem um propósito, irmão. Às vezes é difícil acreditar que Deus pensou algo para nós. É fácil a gente vir à igreja, levantar as mãos e falar: Deus tem um propósito para a igreja, Deus tem um propósito para essa nação, Deus tem um propósito para a cidade. É fácil falar isso. A gente levanta a mão, dá aleluia e glorifica e faz acontecer. O difícil é você parar e falar: olha, Deus tem um propósito comigo. Eu vou viver isso. Eu fui gerado para isso. Eu fui gerado para esse tempo. Tem algo que eu vou fazer, ninguém vai fazer no meu lugar. Tem algo que eu vou construir, Deus me chamou para isso, eu vou fazer isso. Entende? Deus tem um propósito. Pensa se você fosse o Noé. Imagina se o Noé ficasse com crise de identidade. Não sei para que eu fui criado. Não sei para que eu existo. Eu não tinha arca, irmão. Não tinha arca. 100 anos construindo a arca, mas Noé, não sei para que eu fui gerado, não sei o que aconteceu. Deus nos criou para um propósito específico. Noé fez a arca, ok, maravilha. Mas eu vou construir algo novo neste tempo. Deus me gerou para construir algo novo neste tempo. É com você que Deus está falando. Não é com seu vizinho, é com você. É com você que Deus está falando. Entende? Não faça como Moisés. Não esse aqui o presbítero, mas o Moisés da Bíblia. Senhor, chama outro. Sabe aquela, chama o outro. Eu sou pesado de língua. Chama outro. Não meu vizinho aqui, o meu vizinho tem um perfil certinho, Deus é espiritual. Ele fala em língua, Deus. Ele levanta as mãos, chama ele. E ele está na medida do propósito. Você acha que Deus falou assim: ah, eu te entendo, Moisés, você é muito humilde. Eu te amo, Moisés, você é muito humilde. Deus ficou irritado com Moisés. Leia a Bíblia. Não é assim que funciona. Deus, ele chama as pessoas para um propósito específico. Ele gera pessoas para um propósito específico. Não é a respeito do que a pessoa faz de bem ou de mal. Não é sobre as suas ações, não é sobre você, não é sobre a sua história, é sobre o poder de Deus. Deus escolhe quem não é nada para fazer coisas grandes. Deus escolhe quem não é nada para fazer coisas grandes. Eu vou repetir até você entender. Deus escolhe quem não é nada para fazer coisas grandes. Deus escolhe quem não é nada para fazer coisas grandes. Deus escolhe quem não é nada para fazer coisas grandes. Pode subir comigo, Andrezão. Deus escolhe quem não é nada para fazer coisas grandes. Por quê? Não sei. Ele é soberano, ele que escolhe. Eu particularmente não escolheria. Eu buscaria uma pessoa que tivesse qualidade. Eu buscaria quem me desse menos problema. Eu buscaria quem não tivesse trauma. Eu buscaria quem não tivesse doente. Mas eu não sou Deus, irmão. Deus pega o mais problemático, fala: está com um problema? Esse é o do propósito. Pensa, Joquebede gera Moisés. Que coisa linda, que coisa fantástica. A gente olha para a história dele e fala: que maravilhosa história de Moisés, o menino que desceu na água e Deus o guardou. Aleluia. Um dos sujeitos mais confusos da Bíblia, com crise de identidade. O sujeito parecia egípcio, mas não era egípcio. Quando ele chegava no meio dos egípcios, esse cara é escravo. Ele é escravo. Está vestido como a gente, mas ele é escravo. Aí ele chegava no meio do povo dele, sangue dele, com roupa de egípcio. Traiu a gente. É parente do opressor. Passou para o lado errado. Ele não era aceito nem no meio deles.
nem na nação dele, e nem no Egito. Um homem sem lugar. Entende? Entende a crise de Moisés? Cada um tem a sua dificuldade, cada um tem a sua história, que parece fácil fazer. Irmão, se você ouvir os testemunhos das pessoas que construíram grandes coisas, parece que foi fácil. Parece que desceu uma nuvem, um anjo de fogo e fez acontecer. Não, irmão, tem conflito. Tem vale. Tem dificuldade. Tem dias difíceis. Tem dias que você fala, vou desistir. Hoje que eu vou desistir. Não vai dar. Mas nós somos gerados para um propósito. Nós somos gerados para um propósito. Nós fomos gerados para um propósito. Esse mesmo Moisés, que tinha dificuldades, que tinha um passado complicado, entende? Entra aqui pela porta da pedra angular, nosso irmão Moisés, vestido com roupa de opressor, a nação que escraviza a gente. Ele senta aqui na igreja vestido com a roupa deles, cabelinho cortado do jeito deles, senta na primeira fileira. A primeira coisa que alguém chega para o pastor Samuel e fala, aqui pastor, você ficou sabendo? Esse irmão Moisés aí está vestido, parecendo com o pessoal do Egito lá, e matou uma pessoa. Foi preso não, mas ele é homicida. Cuidado com esse irmão Moisés. Pode ficar tranquilo, irmão. Vou tomar cuidado com ele. Mas Deus não faz assim. O irmão Moisés chegou com crise de identidade, com homicídio nas costas. Aí Deus fala, é você que vai descer e vai libertar o povo. Deus faz coisas grandes com pessoas pequenas. Deus faz coisas grandes com pessoas pequenas. Nós somos gerados para um propósito. Não tem justificativa diante de Deus, irmão. Não tem ninguém que possa falar assim, eu não vou fazer porque eu não sou, porque eu não posso, porque eu não tenho. Porque não é sobre você, irmão. É sobre Ele. Não é sobre a sua história, é sobre a história dele. Pastor, mas se o senhor conhecer o meu passado? Eu não preciso conhecer seu passado não, irmão. Deus conhecia o passado de Moisés. Deus conhecia a história de Moisés. Mas mesmo assim, Deus investiu em Moisés unção, presença. Não dá para dar desculpas para Deus. Nós somos gerados para um propósito. Não dá para dizer que eu não posso fazer. A minha história não me ajuda. Pastor, meu testemunho passado não me ajuda a fazer. Se eu for fazer algo, se olhar no meu passado, eu não consigo, pastor. Vão me atacar pelo meu passado. Meu irmão, vão te atacar de qualquer jeito. De qualquer jeito. Mas eu prefiro mais obedecer a Deus do que aos homens. É muito melhor ser criticado fazendo algo que Deus chamou para fazer, do que ser elogiado fora da vontade de Deus. Seja corajoso, seja forte, seja corajoso, seja forte, seja corajoso. Fomos gerados para um propósito. Deus nos colocou neste lugar para vivermos um propósito. Deus nos colocou nesse tempo para vivermos um propósito. Não é tempo de se justificar. Não é tempo de dizer eu não consigo fazer. Não é tempo de dizer a minha história não me ajuda. Deus não aceita desculpas, irmão. Moisés tentou negociar com Deus, mas não. O Deus que o conhecia desde o ventre, o Deus que o conhecia informe, não aceitou justificativa. Esse mesmo Jeremias desse texto, eu sou só uma criança, eu sou uma criança. Aonde eu te mandar, você vai. Eu te elegi profeta. Aonde você for, aonde eu te mandar, você vai. Mas eu sou só uma criança. Você acha que Deus parou? Oh, meu servo, eu te entendo, eu sei a sua dificuldade. Eu vou, aonde eu te mandar, você vai. Mas eu sou gago, minha língua é pesada. Quem que fez a boca?
Deus não aceita desculpas, irmão. Fomos gerados por um propósito. Ninguém tem desculpa. Fale uma coisa que Deus não possa fazer. Diga uma coisa que Deus não possa romper. Diga um obstáculo que Deus não possa mover. Nós não temos justificativas. O meu grande temor como cristão é chegar diante de Deus e ter do que me envergonhar. A minha salvação está nele, eu creio absolutamente. Mas a questão é, quando formos apresentar as nossas obras, aquilo que nós produzimos, o nosso propósito, teremos alegria ou tristeza? Teremos regozijo? Porque tudo que Deus coloca em nossas mãos, nós temos que fazer conforme nossas forças. Entregar a Ele o melhor. Recebeu 5 minas, entregue 10. Multiplique as minas, não justifique. Não, eu sabia que o Senhor era muito rigoroso, que o Senhor, eu vou enterrar aqui, porque uma justificativa. Nós somos gerados para um propósito. Eu não estou de forma nenhuma dizendo que nós não temos dificuldades. E nem Deus pensa assim. Nós temos dificuldade de cumprir propósitos. E às vezes nós queremos entrar na casa, mas a gente está na cama. Mas Deus levanta pessoas para nos levar até pelo telhado, se precisar. Aquilo que nós não podemos fazer, Deus usa pessoas, irmão. Porque tem dias que você não vai ter força para assumir um propósito. Aí Deus levanta pessoas para te encorajar. Varão valoroso, Deus é contigo. Varão, Deus é contigo. Você foi gerada para um propósito. E você que estava lá embaixo. Vocês entendem isso? Nós somos gerados para um propósito. Nós somos gerados para um propósito. Nós somos gerados para um propósito. Deus nos criou com um propósito claro e específico. Nós somos gerados para um propósito. Nós somos gerados para um propósito. Nós fomos gerados para um propósito. Você foi gerado para um propósito. Vou fechar a Bíblia para você poder entender que eu estou acabando. Você vai ficar animado. Você foi gerado para um propósito. Pastor, já entendi. A ideia é essa. Você foi gerado para um propósito. Não é refém das circunstâncias. Não é refém da sua própria história. Deus tem um propósito claro e definido na sua história. Coloque-se de pé no seu lugar, por gentileza. Deus tem um propósito. Deus tem um propósito. Deus tem um propósito. Você acredita nisso? Você crê nisso? Você crê nisso? Deixa eu resgatar aqui o meu bordão antigo. Fique nervoso! Deus tem um propósito claro e específico na sua história, meu irmão. Às vezes, a gente precisa gritar para a gente mesmo. Porque as circunstâncias vêm te sufocando, te arrebentando. Aí você tem que levantar, firmar o corpo e falar, eu tenho um propósito. Deus me chamou para esse tempo. Eu vou viver esse propósito.